Oi, gente, boa noite. Boa noite. Desculpa que comer um pedacinho aqui, mas nos fortalece, tá? Eu sempre, essa parte de computação, de computador, eu peço para minha filha, ela que mexe com isso. É uma forma até dela estar lendo e pegando alguma coisa, né? Se envolvendo com o espiritismo. Porque quando são pequenos a gente pega pela mão e traz. Aí depois eles vão ficando adolescente, né? Fica mais difícil de trazer. Então é uma forma também dela estar estudando. Então vamos lá para a nossa reflexão da noite. Preciso ver a casa cheia. Eu vou começar com uma pergunta, né? Pelo tema. Qual foi a dor que nos trouxe aqui pela primeira vez na casa espírita? Porque sempre quando a gente vem aqui pela primeira vez, nós viemos em busca de soluções para os nossos problemas, para as nossas aflições, para as nossas angústias. E quase sempre essas dores, elas são causadas por nós mesmos. Nós ainda não entendemos esse processo. Nós imaginamos que basta estar aqui na casa espírita, tomar um passe com um mérito tal e pronto. Está tudo resolvido, os nossos problemas. Geralmente a gente pensa assim, né? E depois a gente volta para a vida lá fora, para o dia a dia, fazendo o que nos dá prazer, o que a gente gosta, como se nada precisasse do meu esforço para estar mudando todo esse sentimento, toda essa perturbação que me trouxe aqui. O centro espírita, para quem vem, é uma casa de alívio, é um lugar físico, é um abrigo para os corações cansados, é um hospital para as almas feridas e é uma escola que nos ensina a transformar a dor em aprendizado. Podemos até chorar diante de algumas situações, mas nunca, jamais perder a fé. Allan Kardec ensina que o espiritismo ele é esclarecimento e transformação moral. E a partir do esclarecimento e da transformação, eu deixo pouco a pouco de me sentir vítima da sociedade e passo a reconhecer o meu próprio poder de mudança. Quando eu modifico os meus pensamentos, as minhas atitudes e sentimentos, eu compreendo que eu sou responsável pela minha própria paz. Nós vamos imaginar a Terra como uma grande escola. E nenhum pai matricula o seu filho só para o recreio. Embora eles achem que a escola seja só recreio. Porque o recreio é bom, tem conversas leves, tem risadas, né? Mas ninguém vai para a escola só para brincar. E a vida é assim. A escola, quando nós vamos para a escola, nós vamos sempre para aprender, para amadurecer, para crescer. E ninguém passa de ano sem aprender as lições, sem assimilar essa lição. Não adianta eu querer pular etapas e nem fingir que eu entendi a matéria, porque uma hora ela volta. A vida sempre retorna com o mesmo conteúdo. Às vezes com outro cenário, com outras pessoas, com outras circunstâncias, mas ela volta com a mesma lição. E ela volta até que esse aprendizado, ele deixa de ser só entendimento do nosso intelecto e passamos a vivenciá-lo na prática. É por isso que nós reencarnamos, para refazer lições que ficaram pendentes.
Então, cada volta é uma chance de corrigir erros, de fazer de novo, de fazer melhor, o que antes eu não consegui. Então, não é castigo, é misericórdia divina. É Deus dizendo, vai, eu confio em você. Oportunidade de fazer direito aquilo que antes não julgamos, não conseguimos, que deixamos pela metade, que não enfrentamos. Por isso, cada dificuldade que eu enfrento no meu caminho é uma aula para mim. Cada desafio é uma prova que pede esforço, que pede coragem, que pede sinceridade e perseverança. E o mais importante, confiança. Confiança em Deus, que fazendo a minha parte, Ele me sustenta, Ele me ampara, Ele me guia. E nós? Será que nós confiamos assim no Mestre a ponto de permanecer nesse barco em meio à tempestade? Ou qualquer vendaval a gente pula, a gente corre, a gente se esconde das tempestades? E quando a gente entende isso, a gente para de se perguntar por que comigo? Por que só comigo? E mudamos a chave do pensamento. Mudamos o modo de pensar. A gente passa a se perguntar o que isso está querendo me ensinar? O que está querendo me dizer essa dificuldade, essa doença? O que isso está querendo mostrar para mim? Essa mudança de olhar, essa mudança de pensamento, ela transforma o nosso jeito de caminhar. E ela deixa de ser só peso, de ser fardo, e a gente passa a compreender aquilo que é necessário para o nosso progresso. Então a vida deixa de ser apenas sofrimento e torna um processo consciente de crescimento, de amadurecimento e de evolução de nós mesmos. Eu começo a entender que não é a vida que precisa se adaptar ao que eu quero, aos meus caprichos, aos meus gostos. Sou eu que tenho que me adaptar às leis de Deus. E nem sempre isso é confortável. Porque fazer o que a gente não gosta na hora que a gente sabe não é legal, mas é necessário. Um médico, ele não cuida da nossa saúde no nosso lugar. Ele nos orienta, ele nos passa o remédio, de quanto em quanto tempo, por quantos dias. Mostra o caminho. Mas quem precisa fazer a outra parte sou eu. Não é? Então nós temos responsabilidade a cumprir. O Espiritismo é assim. Ele clareia a nossa mente, nos mostra além do véu. Mas ele não passa a mão na nossa cabeça. A doutrina nos faz olhar para dentro, reconhecer o que precisa melhorar e o que precisamos mudar e assumir o controle da direção. E quem assume o controle da própria vida e quem não assume o controle da própria vida fica que nem uma pipa no céu, sem linha, perdida, levada pelo vento das opiniões, das circunstâncias e das vontades alheias. E nós não estamos sozinhos nessa empreitada. O Evangelho de Mateus, lá no capítulo 11, versículos de 28 a 30, Jesus nos faz um convite. Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus aqui, ele está nos fazendo um convite.
Ele está dizendo: vem comigo, vem para mim. E para quem ele está fazendo esse convite? Será que é para aquele que acabou de sair da academia, que treinou bastante, que está suado, que está arrebentado de tanto puxar peso? Será que é esse tipo de cansaço que ele se refere? Não me parece ser esse tipo de cansaço. Ele fala para quem está cansado da alma. Ele fala para quem está cansado do coração. Ele fala para quem está com a mente acelerada. Então esse convite, eu acredito que seja para todos nós. Porque tem alguém aqui que não se encontra nesse cansaço? Que não sente esse cansaço? Aliás, sociólogos dizem hoje que a gente vive a sociedade do cansaço. É interessante essa terminologia. Sociedade do cansaço, também do tédio. Você está diante de uma televisão e lá tem mais de 300 canais. Parece que nada te fisga. Às vezes ela é só um fundo e você está ali no celular, sentindo aquele vazio. Você tem tudo e ao mesmo tempo você sente que te falta algo. É um cansaço que não é só do corpo físico. É um cansaço da mente, da alma. Nunca houve tanta depressão, tanto suicídio, inclusive de crianças e adolescentes nos últimos tempos. Crianças e adolescentes de 10 a 19 anos. A medicina avançou de uma forma absurda, assustadora, mas ainda assim nunca houve tanta doença. Somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo e ainda nos sentimos sozinhos. É meio paradoxo isso, né? Vivemos conectados, mas distante por dentro. E qual é a proposta dele? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim. Percebe que Jesus está nos chamando aqui para um encontro pessoal com Ele? O assunto é com Ele. O teu cansaço é com Ele. A tua dor é com Ele. O teu vazio é com Ele. E muitas vezes nós estamos correndo atrás de doutrinas, de igreja, de seitas e filosofias, achando que isso que vai resolver os nossos problemas. Mas o ponto central aqui não é a religião em si. Percebe que Jesus disse: vinde a mim. Ele não disse vinde ao centro espírita, vinde à igreja. Ele disse vinde a mim. O convite é pessoal, o encontro é direto da nossa dor com o amor dele. E como é que nós estamos em relação a essa proposta, a esse convite? Será que nós queremos realmente esse encontro? Será que nós desejamos realmente esse encontro com Ele? Ou só procuramos Ele quando a vida aperta? Quando a aflição sufoca? Quando o problema estoura? Quando eu já não aguento mais? Aí eu vou ao centro. Aí eu vou à igreja. Aí eu procuro por Ele. Mas e depois? Depois que o problema se resolve, será que eu continuo? Ou eu simplesmente sigo o fluxo da vida terrena e nem me lembro, ao menos, de agradecer pelo alívio que Ele me concedeu naquele momento? Jesus, Ele deseja ter conosco uma experiência diária, um encontro constante. Faz sentido a gente chamar por Ele só nas horas de nossa aflição? E nas horas que está tudo bem deixar Ele de lado?
Faz sentido isso? Ele tem que ser o primeiro da lista. Ele tem que ser o convidado especial na nossa vida. Porque sem ele fica muito difícil da gente caminhar. É importante a gente parar para pensar sobre isso. E há aqueles que dizem, mas se está tudo bem comigo, para que eu vou chamar Jesus? Está tudo bem. E é justamente nesses momentos que mais precisamos chamar por Ele. Porque quando está tudo bem, o que acontece? A gente relaxa. Quando está tudo bem, a gente geralmente ora menos. Vai deixando, vai se afastando aos poucos. Às vezes até deixa de frequentar o centro. E não é por mal, mas é porque aquela sensação de alívio, está tudo bem. Agora está tudo resolvido, então não preciso mais ir. Ou então nos afastamos porque achamos que o centro é fraco e não resolve os nossos problemas. Será que o problema está na casa espírita, na igreja, nos centros religiosos? E é aí que mora o perigo. Porque a presença dele não é só para as horas de dor, é para a nossa caminhada todinha. A verdade é que nós não temos a sabedoria o suficiente para caminhar pela vida sem equilíbrio. A gente ainda se desequilibra muito fácil, se engana muito fácil, se ilude muito fácil. A nossa cabeça, ela está mais voltada para as coisas da terra do que para as coisas do céu. Tudo aquilo que colocamos como prioridade absoluta neste mundo, tudo aquilo que transformamos em centro da nossa vida, quando vira excesso, apego doentio, dependência emocional, começa a nos adoecer. Não são as coisas do mundo em si, são os exageros, a forma de como eu me posiciono diante delas. É a relação desajustada, desenfreada com os prazeres, com as paixões, com as necessidades de ter, de aparecer, de vencer a qualquer custo. Tudo aquilo que perseguimos desesperadamente, status, poder, aprovações, relacionamentos baseados em posse, prazeres, limites, parece sólido, por um tempo, mas são castelo de areia. Mas não resiste aos ventos das provas e nem à maré do tempo. E um dia, inevitavelmente, veremos escapar entre os nossos dedos tudo aquilo que achávamos que sustentávamos. O castelo vem abaixo não para o castigo, mas como um despertar de nós. Porque tudo que não se apoia na consciência tranquila não se sustenta sozinho. Geralmente, quando a gente vem ao centro, vem só para resolver as coisas da terra. Uma dor, um problema, a aflição. E esquece que o convite é maior. E pedir ajuda não é erro. Mas a vida é só isso? Será que são apenas as coisas da matéria que vão me trazer plenitude? Tranquilidade para minha alma? Quantas pessoas estão aí cansadas de alma, e tem tudo na matéria, inclusive saúde do corpo físico, tem carro do ano, tem celular de última geração, mas sente um vazio por dentro. Um vazio que inquieta, um vazio assustador que atormenta pelos próprios pensamentos e sentimentos. Por isso é importante lembrar que Jesus, Ele é o caminho, Ele é o orientador, Ele é o mestre, Ele é o psicoterapeuta espiritual. E
Quem aqui não está precisando de uma sessão? Gente, e é de graça. A gente nem precisa enfrentar a fila do SUS. Pode ser no conforto da nossa casa. Se conectar com Ele, pedir auxílio, ajuda. Tem gente que diz que eu não faço terapia porque eu não sou louco. Já ouviram, né? Tem muitos que falam isso. Eu não faço terapia porque eu não sou louco. Mas alguém aqui se considera 100% normal? Sereno, paciente, humilde, amoroso, equilibrado o tempo todo? Tem alguém aqui assim? Porque a verdade é que nós nos perturbamos muito fácil. Para sair do eixo é rapidinho. Pelo menos eu falo por mim. Quantas vezes eu me pego pensando, como foi que eu falei isso? Como foi que eu fiz isso? Como eu pude pensar assim? Fácil. Porque ainda carregamos tendências antigas dentro de nós, que pedem vigilância constante da nossa parte. Às vezes basta alguém olhar diferente para você, pronto. A cabeça já começa, ela não gosta de mim. Ela fez alguma coisa para mim, porque ela está me olhando diferente. Olha que doideira isso. Olha quanto sentimento que a gente carrega. Individualismo, orgulho, vaidade, arrogância. E sem perceber, a gente quer que o mundo gire em torno de nós. Nossa visão, muitas vezes, é: as pessoas têm que me entender. As pessoas têm que me entender e as coisas têm que sair do meu jeito. Tudo tem que dar certo. E tem que dar certo no meu tempo. A ação mais linda de Jesus é despertar em nós e trazer à tona aquilo que temos de mais nobre. Revelar o melhor do nosso espírito. Por isso ele diz: vinde a mim. Uma das maneiras mais eficazes, mais simples, e que qualquer pessoa pode fazer em qualquer hora do dia ou da noite, é a prece. É buscar Jesus, é buscar Deus, é pedir auxílio aos bons espíritos que querem o nosso bem e que trabalham em favor do nosso crescimento. A prece é justamente isso, uma forma sincera, direta, de se aproximar de Deus. É você e Ele, no seu momento, no seu íntimo. Falam que São Benedito, quando orava, ele trabalhava no convento, e como ele não era letrado, colocavam ele na cozinha. E os amigos até zombavam dele por isso, porque ele não era esclarecido, ele não tinha conhecimento aos olhos daqueles. Mas quando chegava a hora dele orar, ele ia ali para o fundo do convento, no quintal do convento, ajoelhava-se debaixo de uma árvore e dizia apenas assim: Pai, nego velho está aqui. Simples assim. Mas esse estou aqui era tão real, era tão profundo, que conta que em alguns momentos os irmãos de ordem viam que durante a oração ele entrava em êxtase e ele levitava de 2 a 3 metros de altura do chão. Imagina o poder da entrega. Imagina a sinceridade que ele tinha no coração. Apenas 2 palavrinhas: estou aqui.
E quando Jesus diz, eu vou te dar alívio, ele promete mais, porque ele continua. Se você tomar sobre si o meu jugo. Mas o que é jugo, gente? Na época, era uma peça de madeira colocada sobre os bois, para mantê-los unidos e alinhados, para seguir uma direção. E quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, é como se ele dissesse, assuma a minha diretriz, assuma o meu ensino, caminha pelo meu caminho. Quando a aceitação, a orientação de Jesus, a vida não deixa de ter desafios, mas o peso ele transforma. O que a gente antes se revoltava, passa a ser agora aprendizado. O que era antes angústia, passa a ser confiança. Quando aceitamos a diretriz do jugo. E ele completa. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha que profundo. Se Jesus está nos dizendo que precisamos aprender com ele a ser manso e a ser humilde, é porque nós ainda não somos, correto? Ou, às vezes, temos até o orgulho da nossa humildade. A verdadeira humildade não se anuncia, não se exibe e nem se orgulha de si mesmo. São as diretrizes dele, o jugo dele, a lição dele que nos alivia e que nos cura. Entre essas diretrizes, há uma das mais difíceis e que nós resistimos muito, que nos faz morder o freio. O perdão. Olha só, o estado de não perdão nos cansa. Carregar ódio, mágoa, culpa, desejo de vingança pesa, esgota. E o que cura tudo isso? É o jugo de Jesus. A diretriz consistente de amar ao próximo como a nós mesmos. Perdoar e fazer o bem, viver fraternalmente. Lembrar que a nossa missão aqui na Terra é sempre progredir, evoluir. É essa a nossa missão aqui na Terra. É deixar o mundo um pouquinho melhor do que aqui chegamos. Será que eu deixei alguém um pouquinho mais confortável, um pouquinho mais feliz com a minha presença, com a minha ajuda, com a minha palavra, com o meu apoio? Será que eu contribuí para que o mundo ficasse um pouquinho mais em paz? Na minha casa, na minha rua, no meu trabalho? Ou eu apenas passei pela vida indiferente? Não fiz o mal, mas também não fiz o bem. E quando a gente deixa de fazer o bem que poderia fazer, de certa forma se fez o mal. Porque perdeu a chance de construir. E quando fazemos o mal, quem sofre primeiro somos nós mesmos. Porque seguramos todo aquele sentimento, toda aquela aflição, toda aquela energia que nos corrói. É como se a gente saísse do jugo do Cristo, da direção dele, do aprendizado, de ser manso e humilde de coração. E talvez hoje, Jesus esteja nos convidando exatamente a isso, a soltar esse peso que a gente vem carregando, a confiar mais, mesmo sem ter todas as respostas que nós gostaríamos.
aprender a viver com mais amor, com mais paciência e com mais humildade. Começando por nós mesmos. Talvez o descanso da alma que Ele prometeu comece nesse exato instante. Quando a gente decide parar de se cobrar tanto, de se punir tanto, parar de se endurecer. E quando a gente caminha com Jesus, não é que vai sumir as nossas dificuldades, vão desaparecer, mas a gente vai ter mais confiança para seguir em frente. Nós vamos ter mais entendimento para seguir em frente. É escolher o tipo de pessoa que você quer ser lembrado quando daqui você se for. Que tipo de pessoa você quer ser lembrado? Aqueles que falam, já vai tarde? Ou que falta você vai fazer? São de pessoas assim que nós precisamos. Pessoas que nos estendem a mão uns aos outros. Porque Jesus trabalha em comunidade, um entrelaçado com o outro. A minha dificuldade pode ser o mesmo que a da Márcia, pode ser diferente, mas nós estamos juntas, uma segurando a outra. Eu não posso ser indiferente com ela. Ou se eu já passei por certas dificuldades, eu ser mais compassivo com a dor do outro. Nós precisamos ter mais empatia uns com os outros. A presença de Jesus na nossa vida, ela tem que ser diária. A partir do momento que nós abrirmos os olhos pela manhã, já nos conectar com Ele. Já fazer uma ligação, uma ponte com Ele. A partir do momento que eu saio da minha casa, se eu vou para o trabalho ou para qualquer outro, eu convido Jesus para ir comigo. E quando eu volto para minha casa, eu agradeço pelo dia, pelos livramentos, que muitas vezes a gente nem sabe quantos livramentos nós passamos. Então, caminhar com Jesus é uma caminhada leve, é uma caminhada segura, concreta, consciente. Nós estamos aqui, nós temos o privilégio dessa casa estar aberta para os estudos, para os ensinamentos. Temos livros belíssimos, obras belíssimas que nos ensinam sobre a doutrina, sobre a transformar a nossa dor em aprendizado. Todo mundo aqui tem a sua dor. Todo mundo aqui carrega a sua dor. Mas ninguém está sozinho. Nessa caminhada, ninguém está sozinho. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos de Jesus, o nosso companheiro diário, para todos os momentos. Então, gente, que a nossa reflexão da noite, que o nosso coração acolha o de melhor. Uma palavrinha que seja, que ficou gravado no seu íntimo. Que possamos sair daqui remexendo essas reflexões, tentando nos fazer melhor a cada dia. É de pouquinho. A natureza não dá saltos, não é assim que a gente fala. Se eu caí, escorreguei hoje, amanhã eu já sei onde pisar. Eu já sei o que devo fazer. E que Jesus seja o nosso guia para todas as horas.
não só nos momentos de aflição, não só nos momentos de dor. Que Ele seja a nossa alegria constante. Só de nós estarmos aqui, em plena saúde física, já é motivo da gente agradecer. Por mais que os nossos pensamentos, os nossos corações estejam oprimidos, mas só de estarmos aqui, tendo essa oportunidade de ouvir o Evangelho, nós temos que agradecer, sim, por essa casa, por essa doutrina, por Jesus. Muito obrigada.